Sabe aquele dia que você sente que tem assim uns 10 pratinhos girando ao mesmo tempo? E aí um do nada começa a cair? E aí você corre pra salvar ele, quando vê o outro já tá no chão, quebrado, estilhaçado, e você se sente péssima, insuficiente, desorganizada e talvez até um pouquinho imatura. E hoje eu quero te lembrar e me lembrar também que equilibrar tudo na sua vida é impossível. E que grande parte da maturidade, de verdade, é talvez aceitar que alguns pratinhos vão cair sim. E isso não diz nada sobre o seu valor. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de se conhecer de uma forma assim muito honesta, muito verdadeira. Talvez para isso role um pouco de violência. Mas uma violência no bom sentido, te dando um chacoalhão, ou que a gente costuma chamar de dar uma tamancada pra ver se você acorda pra vida. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram, no meu TikTok, @AndréiaChociai, vocês vão ter conteúdo de qualidade nessas redes sociais, não é nada de conteúdo raso, não. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se vocês estiverem me assistindo pelo YouTube, aproveita pra se inscrever no canal, porque aqui, além dos vídeos do podcast, nós também vamos ter alguns vídeos aí semanais, vídeos um pouco mais curtos pra servir de dar aquele auxílio pra tu ir pra frente mesmo. E hoje, pelo que você... temos novidades, porque assim, ó, hoje eu estabeleci aqui um novo microfone pra mim, porque assim, eu não suporto ver as pessoas, a influencer, segurando o microfone de lapela na mão. Gente, o microfone é meu. Se eu quiser usar ele no dedão do meu pé, eu vou usar. E eu tenho uma coisa que é de Xuxa dos anos 90. Porque eu tinha aquele microfone da Xuxa, lembra aquele que tinha uns pomponzinhos amarelo? Meu sonho é ter um microfone daquele de novo. E eu sinto a vontade de estar aqui. Então o que eu fiz? Eu adaptei. Eu peguei uma lixa que eu tinha aqui, que era a coisa maior que eu tinha, onde cabe o meu microfone. E mais do que isso, hoje eu tenho aqui ao meu lado. Chega aqui, parceiro. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Porque um dia eu trago o Lula e outro dia eu trago a máquina de vacilo aqui. Então eu deixei ele aqui do meu lado, hoje ele vai participar. Não vai falar. Ainda tô montando que um dia vai ter esse episódio desse podcast de Menino Mike falando. Eu vou entrevistar Menino Mike. Uma visão de um homem casado com a Andréia, rainha das tamancadas. Ai, gente, vamos falar de derrubar prato? Vamos falar de assim, não dar conta de tudo nessa vida. E antes de mais nada, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui hoje está fazendo, no meu país, Maringá, 9 graus. O que pra gente é muito, muito frio. Então nós saímos pela manhã, porque esse episódio está sendo gravado em 12 de junho, dia dos namorados. Fomos tomar um café da manhã, eu quase morri de frio lá fora. E chega essa época do ano, onde a gente começa a revisitar algumas peças de roupa no nosso armário. E aí a gente fica pensando assim, o que aqui faz sentido? O que já não me serve? E aí a gente começa a querer assim uma coisa meio confortável, mas ao mesmo tempo que não deixa a gente com aquela cara de remelenta que passou o dia inteiro no sofá. E eu me lembro quando eu vi essa blusa aqui, ó, tá vendo com essa mangona linda, maravilhosa, aqui contra o sol, com essa golinha? É a wingsuit da Insider. E eu lembro que ela foi a primeira peça que eu vi. Eu lembro que era uma mulher que ela criava conteúdo, eu não lembro quem que era, mas eu lembro dela falando dessa blusa e era a branquinha, a off-white deles. E eu me apaixonei, eu falei, gente, esse corte, essa blusa é ela que eu quero. E eu namorei por muito tempo. E hoje, tendo a Insider como parceira, eu tenho a preta e eu tenho também uma que é meio cinza, coisa mais linda. Ela é essa blusa que eu posso usar ela tanto no verão quanto no inverno. Ela tem uma boa troca. E assim, ó, gente, já lavei horrores, uso horrores, não tem uma bolinha, anti-odor. E eu acho esse caimento aqui, ó, de ter essa mangona, acho muito poderosa. Gola e mangona, adoro. Então, vou deixar o link aqui abaixo, como faço nos nossos episódios, onde se você entrar, mesmo que seja lá para dar uma sapeadinha nos produtos de Dona Insider, o nosso cupom já está aplicado no carrinho. Neste mês o cupom é de 15% de desconto. Então aproveita aí se você quer renovar o seu armário, seja nessa época de inverno ou até para o verão, porque eles têm essas roupas atemporais. Entra lá, dá uma engajada, dá uma participada, porque é uma empresa que acredita muito no Descobrir Depois de Adulta. Mas enfim, vamos falar dos pratinhos. E aí eu tô falando de derrubar prato, você deve estar pensando, meu Deus do céu, André, não me fale de quebrar minhas louças, de derrubar o meu enxoval, o meu patrimônio. Mas eu acho que esse conceito de quebrar pratos, eu adoro essa analogia. É que eu não sei se vocês lembram disso. Aqui, às vezes, até tem alguns semáforos
uma pessoa que fica equilibrando, é assim, é um pauzinho e em cima tem um pratinho rodando. Eu vi isso muito no circo quando eu era criança. Então eu vi essa pessoa, ela rodava o palitinho e o palitinho tava rodando o prato. O que pra mim já é um feito tal qual o homem pisar na lua, porque com a minha destreza, com a minha coordenação motora, aquilo ali que as pessoas estão fazendo, ela beira o impossível. É assim, uma coisa que eu não conseguiria equilibrar o pauzinho na minha mão, quiçá com um pratinho em cima girando. Mas eu acho que esse conceito do malabarismo, eu acho que cai muito bem aqui, porque mesmo com a minha coordenação de centavos, e eu fico às vezes imaginando, porque em uma mão deles às vezes tem 2, 3 palitinhos com esses pratinhos rodando, eu às vezes olho para aquilo e penso na analogia da nossa própria vida. Porque, talvez só comigo, não com vocês, então assim, com vocês não, certo? Vamos falar com a dona imatura aqui. Que às vezes a gente tenta fazer com a nossa vida igual o malabarista está fazendo com os pratinhos, naqueles pauzinhos, vários pratinhos e todos rodando ao mesmo tempo. E eu acho que às vezes a gente tenta fazer isso com a nossa vida. A gente pega as áreas, porque somos multifacetados. Então eu tenho a Andrea podcaster, eu tenho a Andrea criadora de conteúdo, eu tenho a Andrea prestadora de serviço, eu tenho a Andrea esposa, eu tenho a Andrea mãe. Aí vem os anti-mãe de pet, aí, gente, vocês estão no lugar errado, porque sou mãe de pet, sim, senhora. Eu tenho a Andrea irmã, a Andrea amiga, a Andrea filha, a Andrea prima. Então, eu tenho essas diversas áreas da minha vida. Tenho a Andrea atleta. E aí, o que acontece? A gente tem essas multifacetas. E a gente, na verdade, quer que todas elas funcionem muito bem. E que elas, de fato, até performem. Quando eu falo performar, entenda assim, ó. A gente usa isso muito no esporte. Performar não é só... Tem a pessoa que ela só quer fazer a corrida de rua. E tem a pessoa que quer performar na corrida de rua. Então, ela quer melhorar, ela quer pódio, ela quer ganhar. E tem a pessoa que ela vai fazer só por fazer. E aí vem essa sensação de diversas maneiras, e eu quero falar disso nesse episódio, mas uma sensação de que a gente tem que estar performando em tudo. Então eu tenho que ser a boa filha, a boa esposa, a boa mãe, a boa atleta, a boa profissional, a boa podcaster, a boa criadora de conteúdo. Porque daí eu caio lá na rede social, aquele veneno da rede social, e eu vejo uma pessoa, no que eu assisto, dando conta de tudo. E ora, se a pessoa tá dando conta de tudo, por que eu não hei de dar conta de tudo? Comparando realidades completamente diferentes, mas em algum ponto lá atrás, assim, no nosso cérebro, lá no subconscientezinho, pensando, se ela consegue, eu dou conta também. Afinal de contas, a frase cretina, né, temos todos as mesmas 24 horas, fica ali, ó, ressoando na nossa cabeça. Então, se ela consegue, eu deveria estar conseguindo essa vida em equilíbrio. Que pra mim é uma falácia. A tal da vida em equilíbrio, pra mim, ela é uma falácia. Porque, por mais que se pregue isso, não, porque você tem que equilibrar a Andrea esposa com a Andrea que trabalha, com a Andrea... Não existe. Uma das coisas que fizeram parte do meu crescimento na maturidade foi entender que equilíbrio não existe. E que, inclusive, a gente precisa de um certo desequilíbrio para estar vivendo no mundo. Existem muitos conceitos ali da física e da química que mostram que, em alguns casos, a gente precisa do desequilíbrio. Só que o que acontece no fim das contas? Então, a gente tem essa vontade de estar dando conta de tudo. Eu entro nas redes sociais ou converso com outras pessoas, me comparo e acho que eu poderia estar dando conta de tudo. E tenho essa falsa ideia do tem que equilibrar. Tem que estar tudo em equilíbrio. Qual que é o grande problema disso? Eu começo a ficar ansiosa. Começa a me gerar uma certa frustração com uma ansiedade do deveria estar e não estou, que coloca a gente num lugar de paralisia.
Eu já falei isso diversos episódios aqui. O grande problema é que quanto mais ansioso eu fico, mais eu faço o que? Eu paraliso. Eu não ajo, porque tem, sei lá, tem tantas ideias na minha cabeça, tem tantas possibilidades, que eu falo assim, não tem como. Se eu fizer A, mas aí eu também tenho que fazer B, eu tenho que fazer C, no final das contas eu me vejo rolando o feed e não fazendo nada. E aí, conversando com uma amiga, antes até desse episódio, eu estava escutando alguns áudios dela, e ela estava um pouco frustrada, porque ela pratica exercício físico também, só que ela tá num momento do trabalho dela tá exigindo muito dela. Mas é uma grande oportunidade que surgiu. Ela vinha trabalhando e surgiu essa grande oportunidade nesse ano, e que tá demandando uma energia, um foco e uma dedicação maior do que o normal. Veja, é temporário, ela precisa entregar este projeto e ela tá muito focada nesse projeto. E ela estava dividindo comigo a angústia de não estou conseguindo treinar. Mas muito angustiada, não é pouco angustiada, muito angustiada porque eu não estou conseguindo treinar. E na hora eu pensei assim, porra, mas ela nem é atleta. Por que tem essa preocupação de eu não estar conseguindo treinar? Porque essa é uma preocupação inerente muito ao atleta. Se eu perder um treino, eu vou perder minha performance. Se eu perder um treino. E ela falou, nossa, ali eu só tô conseguindo fazer isso aqui. Que já é muito, perto do tamanho e da grandiosidade do projeto do que ela tá tocando. E quando ela me falou dessa frustração, a primeira coisa que eu pensei foi, um prato aí tem que cair. Porque vai chegar no momento de estafa, de tentar tá performando no esporte, entregando no trabalho, continuando o outro trabalho dela em paralelo, um prato aí vai ter que cair. E eu falei isso pra ela, eu falei assim, cara, um prato vai ter que cair. Talvez o prato do esporte, talvez o prato da vida social, um deles vai ter que cair. Porque é muito difícil. Quem consegue, de fato, tá performando muito bem em tudo. E você vai olhar que as raríssimas pessoas que estão conseguindo, elas estão, às vezes, com uma condição de vida melhor, talvez tenha uma rede de apoio muito grande, mas em algum ponto ali, pelo menos, vai estar meio que capengando. Pensa assim, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Uma mãe solteira e uma mãe casada. Eu vou perguntar assim, muito simples. Eu não posso... Eu só posso falar da ótica da minha vivência enquanto filha. Não como mãe, tá? Mas aí as mães vão poder pensar nisso. Vocês realmente acham que a rotina de uma mãe solteira, uma mãe que mora só com o filho, tá? Tô falando ainda só de um filho. A mãe com o filho. É a mesma rotina de uma mulher que chega em casa e tem o marido e o filho? Às vezes a que tem o marido e o filho até é mais pesado, porque tem 2 crianças pra cuidar, mas fica entre nós. Vocês acham que é realmente a mesma rotina? Que consegue ali haver, talvez, o mesmo tempo, a mesma... Não é nem tempo, a disponibilidade de tempo pra ela se cuidar? Vamos pensar num estudante, por exemplo. Um estudante, ele faz faculdade à noite. E aí a gente tem um estudante que faz faculdade à noite e não precisa trabalhar. E a gente tem um estudante que estuda à noite e precisa trabalhar. Você acha que a dedicação ali, que ele vai conseguir entregar com muito mais detalhes ou com tempo sobrando do que a pessoa que trabalha? Você acha que ali na sala de aula, a pessoa que ficou o dia inteiro ali, descansou, comeu tranquilamente, chega para assistir aula, vai ter a mesma energia para assistir aula de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que enfrentou uma cacetada de leão? Eu vejo pela minha faculdade. Quando eu tava lá, eu acho que o meu objetivo com a minha faculdade era passar por ela o mais rápido possível, pra sair daquela pobreza desgraçada, parar de passar fome, poder ter dinheiro pra comprar uma comida,
ter um pouco sei lá, de luxo, de conforto, tá? Então, óbvio que quando eu estava na faculdade, vocês acham que eu estava preocupado com o corpo? Vocês acham que durante os 5 anos de curso integral, uma engenharia, aqui engenheiros sabem do que eu estou falando e amigos ali que tem um engenheiro próximo sabe o quanto a gente estuda durante a faculdade. Vocês acham que estudando das 7h45 às 6 da tarde, tendo que à noite chegar a fazer os trabalhos, que eu tava preocupada com o corpo? Com dieta? Meu filho, esse prato desmoronou no chão. Eu não queria nem saber. Aí, beleza, me formo, consigo meu trabalho. Tô lá no meu trabalho, eu preciso, né, fazer meu nome, eu não tenho ninguém pra me indicar, eu não tenho nenhum patrocínio, eu não tenho nada. Eu tenho que crescer as minhas custas do meu trabalho, dos meus resultados. Vocês acham que eu ainda estou preocupada com o corpo? Mas isso não era algo que ficava na minha cabeça? Ficava. Pô, eu tô vendo que eu tô aqui comendo muita coxinha com Coca-Cola, jantando nuggets e tal. Talvez sinto aqui que não tá muito legal essas minhas escolhas. Mas no momento, não havia possibilidade para mim. Não estou falando o que acontece com 100% das pessoas. Não tinha possibilidade para mim de pensar em corpo. Eu não tinha dinheiro pra isso. Eu tava indo pro, assim, meu primeiro apartamento. Eu tava morando num apartamento que o meu sofá era um colchão no chão e a TV era uma TVzona de tubo que eu tinha ganhado de uma sogra na época. Era essa a minha preocupação. O dia que eu poderia colocar um sofá, que eu trocaria a cama que eu tinha ganhado por uma cama que eu comprasse a minha cama. Que eu pudesse ter, ao invés de ter uma arara que o metalúrgico lá da construtora fez pra mim pra pendurar minhas roupas, eu pudesse ter um guarda-roupa. Era essa a minha preocupação. Era essa única e exclusiva. E aí você, beleza, você começa a pensar aí, né, tipo assim, não, André, faz sentido, não. Eu não deveria estar me cobrando por isso. Nossa, você tem toda a razão, não dá. A gente realmente vai ter uma hora que a gente vai ter que ceder aqui, tirar um pouquinho ali, piriri pororó. Igual meu treinador falou, né, a gente tava falando sobre uma pessoa e ele falou, cara, essa pessoa, ela tem que estar preocupada agora em ganhar dinheiro, porque as oportunidades estão chegando para ela. Depois, quando chegar o dinheiro, ela vem e volta aqui e faz uma boa prova de triatlon, entrega. Porque, veja, a visão dele, o momento dessa pessoa, ele entendeu que é o momento de ganhar dinheiro. É o momento de fazer grana. E aí, no momento que tiver tudo certinho no trabalho, ele volta e vai realizar talvez esse desejo de ser, sei lá, um atleta de triatlon. Só que qual que é o grande BO? É que daí a gente cai na merda da rede social. O lugar onde todo mundo é perfeito, onde todo mundo dá conta de tudo, onde todo mundo faz milagre da manhã, onde todo mundo consegue performar, onde tá todo mundo vencendo, comprando carro novo, a primeira casa, fechando trabalho, seguidor crescendo, criando conteúdo e trabalhando e viajando. E aí você cai ali. E você cai bem no meio desse lugar, que esse lugar podre de vidas inventadas, onde todo mundo é lindo, rico, bonito, feliz, realizado, saúde mental em cima. Mas deixa eu te contar uma coisa, e aqui eu vou falar como criadora de conteúdo, tá? Eu não vou falar só como uma pessoa que consome, não. Aqui vocês vão ter bastidor. Um dia eu quero fazer um episódio para falar sobre bastidor de criação de conteúdo. Eu sei que talvez tenha algumas pessoas aqui que criem conteúdo e tal, mas um dia eu quero fazer um episódio, até eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, se vocês querem esse episódio, falando assim, do bastidor, como eu comecei, de onde surgiu, como é que eu faço, como que é a rotina, mas principalmente a cabeça do criador de conteúdo. E eu vou te falar uma coisa sobre criador de conteúdo. A gente tem a possibilidade ali, vamos falar de stories, né? Porque o feed a gente produz, às vezes você nem conhece muito bem, você consome ali o conteúdo. Mas vamos falar dos stories, que é onde talvez você vê um pouquinho a vida daquela pessoa. Se eu não me engano, no Instagram você pode postar por dia, o máximo são 100 stories. São muitos stories. Uma pessoa às vezes tem 10 stories, eu já passo pra cima. Não tenho muita paciência, não. Mas vamos lá. Se uma pessoa, vamos falar da época da pandemia, que a galera tava muito na internet, postando muito.
Se uma pessoa, ela postar os 100 stories que ela pode diariamente, que é muita coisa, tá? Mas se ela postar 100 stories no dia, ainda assim, você não conhece a realidade dela. Ainda assim, você não sabe da rotina dela. Ainda assim, ela vai ter recortado o que ela quer mostrar pra você. Vocês têm um engano de achar que os criadores de conteúdo, eles estão fazendo isso pensando em vocês. Eles estão montando uma narrativa muito bem desenhada para inserir nessa narrativa produtos para que você venda. Porque é aquela coisa nas redes sociais, se você não está vendendo, você é o produto. Então, assim, as pessoas estão ali vendendo para você. E tá tudo bem, é um trabalho publicitário, é um trabalho que já existia na TV, dos comerciais e tudo mais. Mas para você entender, esquece essa parte da publicidade, enfim. Vamos pensar na vida daquela pessoa que você está assistindo, que você gosta de consumir. Mesmo que ela postar aqueles 100 stories, os 100 stories serão um recorte. É a parte que ela viu e que falou, isso aqui dá pra eu postar. Isso aqui dá pra eu mostrar. Ela não vai postar uma derrota. Ela não vai postar o momento que ela olha e vê que, sei lá, as visualizações não foram tão altas. Ela não vai postar a hora que, sei lá, um oficial de justiça chegou na porta porque ela tá com puta BO na justiça por uma coisa que ela não fazia e aquele susto, aquele medo e a conversa dela com o advogado. Não vai ter isso. Não vai ter o momento que, sei lá, apareceu uma dívida que ela não sabia e aí vai ter que vender o carro. Você não vai saber disso. Porque tudo é pensado. Tudo é pensado. E aí, por isso vem a galera, essa necessidade de assistir mais pessoas reais. Mostrando a realidade. É o tal do não sangue em tanque de tubarões. Então, eu, por exemplo, eu não vou trazer problemas meus pra rede social. Principalmente problemas que eu ainda não resolvi. Eu gosto de trazer ele resolvido. Olha, aconteceu isso, eu fiz isso aqui. E nem é na rede social. Eu vou trazer aqui pra gente conversar aqui entre amigos. Que eu acho bem mais íntimo. Mas mesmo a pessoa que diz que é tudo real, que não sei o quê, ela não vai mostrar. Um dos maiores problemas que eu já passei na minha vida, que foi uma puta crise que eu tive em 2021, o meu mundo tava desmoronando e eu tava postando nas redes sociais, abrindo caixinha de pergunta e respondendo. Ninguém fazia ideia. A não ser os íntimos, aqui algumas pessoas sabiam, mas a grande maioria dos meus seguidores que nem eram da minha cidade não estava sabendo. E eu postando como se nada tivesse acontecido. Aí pode vir a galera que entende, que faz a meia interpretação, né? Então quer dizer que eu posso abandonar uma área da minha vida e ficar tranquila com isso. Então eu posso não pensar no meu corpo porque agora eu estou trabalhando demais. Não, vamos lá, não coloque palavras na minha boca. Porque não pode servir de desculpas confortáveis o fato de você ter que deixar meio de lado por um período, por um momento, alguns pratinhos, leia-se, áreas da sua vida. Mas a minha fala aqui é para que você não se angustie ao ponto de paralisar, como muitas vezes eu fiz. Eu fiquei tão angustiada com a situação que eu não conseguia tomar uma atitude sobre aquilo. Saber que a vida é esse desequilíbrio, saber que num determinado momento um prato meu vai cair, ele tem que servir como combustível para que eu ajeite o que precisa ser ajeitado agora, que eu cuide dessa, então eu vou cuidar aqui dessa parte do meu trabalho, vou fazer o melhor aqui, para ali na frente eu entender, não, isso aqui agora tá feito, tá resolvido, agora vamos cuidar dessa outra parte. É aquele processo meio de Estripador de indo por partes, saca? Que talvez, eu acho que essa consciência do, beleza, hoje eu não consigo treinar 2 horas. 2 horas pra mim num dia pensar em treinar é muito, Andréia. Mas eu consigo entregar 40 minutos. E vai ser o meu melhor. E está tudo bem. Que eu não vou conseguir parar para gastar 1 hora lendo, sei lá, 40 páginas de um livro, mas que eu consigo ler 10. Que eu saio do meu celular um pouquinho mais cedo e eu leio 10.
O que não dá pra acontecer é o que eu vejo na maioria das vezes, a gente se paralisar ou derrubar todos os pratos numa ação de Jaque. Já que um caiu, entrego tudo. Mas pra gente entender que, beleza, não vai ser legal não estar prestando atenção no meu corpo agora, mas é o que dá. 30 minutos. Eu atendi uma consultoria no mês passado e era de uma pessoa que ela estava prestando um concurso e tudo mais. E aí a gente tava ali olhando a rotina dela e tal, e eu falei, cara, e ela se cobrando muito porque ela não tava conseguindo ir na musculação e tal. Eu falei assim, cara, você já parou pra pensar que agora não é o momento da musculação? E eu sou educadora física. Olha o que eu posso falar sobre. Será que agora não é o momento de 30 minutos de um cardiozinho, de uma caminhada, de uma esteira inclinada, só para você aliviar um pouco essa tensão e dar uma suada um pouquinho? Do que fazer mais um negócio que exige disciplina, porque a pessoa já tá ali. Ela tá tendo que ter disciplina de sentar, de estudar, de focar. Daí ela vai ter que ir para porque a musculação, ela é essencial para todo mundo, todo mundo, independente do esporte, até porque ela não é esporte. Ela é base para os outros esportes. Todo mundo deveria fazer. Só que exige muita disciplina, porque é chato, é monótono, arde, dói, incomoda. Então, será que não é o momento de, beleza, uma musculação não cabe agora, mas cabe um cardiozinho que vai dar aquela liberada naquela endorfina, se sentir melhor? Então, às vezes, é esse reajuste, sabe? A gente aliviar o nosso chicote próprio, que fica aqui se dando no lombo, e resolver do jeito que dá. E não ser mais uma pessoa cobrando. Que a gente é sempre a pior, né? Nós somos sempre a pior pessoa para nos cobrar. Então, que não seja desculpa, mas que você entenda que o equilíbrio, ele não existe. E que a gente vai precisar de muito desequilíbrio se a gente realmente quer que algumas coisas deem certo na nossa vida. E eu espero que esse episódio, ele tenha te ajudado de alguma forma, não só para te fazer aceitar, mas para reorganizar talvez algumas coisas que você se impôs com tanta obrigação para fazer ela de um jeito mais leve. Um beijo e até a próxima.